Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. Muito bom dia para você e muito obrigado pela sua companhia. No programa de hoje nós vamos falar sobre o compost barning, uma prática para o aumento da produção de leite. Vamos comentar também sobre o desmatamento no Cerrado e na Amazônia. Vamos falar sobre a produção de trigo lá na Argentina, um dos maiores fornecedores do cereal ao Brasil. E também vamos falar sobre a pesquisa agropecuária e o aquecimento global. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre o desmatamento no Cerrado e também na Amazônia. A Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, a ABIOV, ela divulgou agora dados do mapeamento que acompanha o desmatamento no Cerrado e também na Amazônia. E esse levantamento foi realizado pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E esse estudo ele mostra que em 1981 foram desmatados cerca de 30 mil quilômetros quadrados nos dois biomas. No Cerrado, atualmente, a área já está em 7 mil quilômetros, uma redução de 75%. Na Amazônia, dos 30 mil quilômetros quadrados no início da década, na década de 80, chegou agora a 11 mil quilômetros quadrados. E, no entanto, até o início de dezembro deste ano, o número teve uma leve alta e foram computados 13 mil quilômetros quadrados. Mesmo assim, a redução nas duas últimas décadas foi de mais da metade. E de acordo com a Gerência de Sustentabilidade também da ABIOV, a cultura da soja permitiu uma redução na taxa em todos os estados do Cerrado. A expansão da soja no bioma Cerrado caiu 13% em cima da vegetação nativa, no período de 2001 a 2007, para 3% entre 2014 e 2021. Ou seja, nos últimos 7 anos, 97% da expansão da soja que ocorreu no Cerrado foi em áreas abertas antes de 2014. O que acontece no mercado? O mercado europeu absorve 54% do farelo de soja e movimenta 5 milhões de dólares e demanda produtos livres de desmatamento. O mercado está cada vez mais rigoroso com produtos originados de áreas desmatadas. E agora você vai acompanhar algumas dicas importantes sobre manejo do gado leiteiro. Confira. O manejo do gado leiteiro ele é muito detalhista. Talvez seja uma das atividades que mais itens tem a ser levado em consideração para tocá-la corretamente. Então a gente nota sim que tem muita coisa que deixa a desejar, principalmente na parte de criação de bezerros, desde pensar em pré-parto, pós-parto, a fase de aleitamento e novilhas. Muitas vezes, por falta desses detalhes, nós temos animais mais tardios, animais menos eficientes reprodutivamente. Então, realmente, falta muito detalhe, muito treinamento de mão de obra. E o problema no leite, ele pode começar até antes do parto, né? Até antes do parto. Então, por exemplo, o período seco da vaca, que tem que durar no mínimo 60 dias, vacinação adequada, conforto animal, vacas com pouca sombra, aumenta a retenção de placenta, o estresse dela, leva a várias doenças metabólicas, tipo hipocalcemia clínica, subclínica. Então, os problemas começam realmente no período vital da vaca, pré e pós-parto. A maioria das doenças de uma vaca leiteira ocorre no pré e pós-parto, sendo que pré-parto e pós-parto é 21 dias antes e 21 dias depois. No caso de um bezerro, é aconselhável tirar o bezerro da mãe logo após o nascimento? No sistema de produção de leite, sim. Se você vai ter muito mais eficiência em termos de manejo, você consegue controlar mais o ambiente, todos os fatores de risco da bezerra você diminui. Agora, vai ter alguns detalhes para quem tem uma vaca zebu, dependendo do manejo, esse animal pode não dar leite sem o bezerro ao pé. Mas as vacas mais especializadas, com certeza, retirar o bezerro da mãe imediatamente, por volta de 30, 40 minutos pós-parto, seria o ideal.
O nascimento de um bezerro em condições não adequadas, isso já é um fator negativo para aquele bezerro que está nascendo, né? Com certeza, pelo fato durante o período de gestação, a placenta da vaca impede que passe anticorpos da mãe para a bezerra. Então ela nasce com proteção zero, ela depende exclusivamente da imunidade do colostro, e se antes de tomar o colostro ela já nasce num lugar contaminado, com certeza essa bezerra vai ter uma perda de desempenho muito grande, correndo risco até de morte. Aliás, 25% das bezerras, em média no Brasil, morrem por falta de alguns cuidados. Eu tenho observado que muitos produtores desconhecem, às vezes, a importância do colostro, e ele é fundamental, né? É fundamental, então toda a fisiologia da bezerra mostra que esse colostro é fundamental e esse colostro tem quantidade e qualidade adequada. Se não tiver quantidade e qualidade adequada e tempo de fornecimento, a bezerra não vai receber o que a gente chama de transferência de imunidade passiva da mãe para a filha através da colostragem. Que recomendação você dá a um produtor de leite que quer melhorar a sua eficiência? Ele tem que pensar muito em assistência técnica. Sem assistência técnica ele não consegue tocar a propriedade. Treinamento de mão de obra, para que ele leve vários desses fatores em consideração. O produtor sozinho não consegue abranger todas as áreas de conhecimento. Então ele tem que ter mão de obra boa, assistência técnica para colocar isso em prática. No caso de uma produção de leite, a bezerra, no caso, ela começa a ser, nutricionalmente falando, ela começa a receber material sólido a partir de que idade? Ela começa na fase de alimentação dela, ela recebe o colostro já com 30 minutos de vida, aí começa a comer, receber a água já à disposição e concentrado à vontade desde o início. Ela começa consumindo poucas gramas, mas quanto antes, a partir do segundo, terceiro dia de vida, a disposição do concentrado para ela já estimula ela a começar concentrado mais cedo, que seria essa parte sólida. No caso de uma bezerra em condições normais, como vocês estão fazendo aqui nesse local, ela vai emprenhar com que idade? Há uma variação um pouco de raças, mas vamos pegar, por exemplo, a raça holandesa. Então a média seria você emprenhar ela aos 15 meses de idade com 350 kg de peso vivo. Uma Jersey seria 280, poderia ser 14 meses. As Girolanda às vezes atrasam 2 meses com 315, 320 kg. Então fica muito próximo dos 15 meses. Só que não basta ter idade, tem que ter idade e peso adequado. Leite dá lucro? Leite dá lucro. O leite bem tocado, ele é uma das atividades mais rentáveis que tem, em áreas menores principalmente. Então, quem tem propriedade maior faz um leite bem feito nas proximidades da sede da fazenda. Propriedades pequenas, difícil, uma atividade que vai bater competitivamente no financeiro o leite. Mas só que a gente está falando de leite com tecnologia. E tecnologia no leite não seria fazer coisas assim vultuosas. Tecnologia, dar um colostro na hora certa, mão de obra treinada, reprodução em dia, vaca emprenhando entre 45 e 90 dias pós-parto. Essa é a tecnologia para produzir leite. E agora vamos falar sobre o Brasil, que importou mais de 3 milhões de toneladas de milho, agora nesse ano. O Brasil bateu o recorde absoluto de importação de milho. Até o último domingo, dia 19, o país importou 3 milhões e 100 mil toneladas do cereal. O recorde anterior era de 2019, quando foram importadas 1 milhão 450 mil toneladas. Em 2021, o Brasil deve exportar mais de 1 milhão de toneladas de suínos, que também vai ser um recorde absoluto. Já no caso do frango, também recorde. Para que isso fosse possível, o Brasil precisou importar milho. Agora nós torcemos para que as condições climáticas colaborem e esse recorde não seja mais quebrado. Até o último dia 19, no acumulado de dezembro, foram carregadas 1 milhão e 900 toneladas de milho, contra 1 milhão 750 toneladas de soja. E agora você vai conhecer o que é um compost barn, largamente utilizado na pecuária leiteira. Confira.
O Compost Barn é um sistema de confinamento adaptado de um sistema americano chamado Bedded Pack. É um sistema que preconiza conforto dos animais para que esses animais expressem o seu potencial genético de lactação, né? Então ele consiste num sistema de compostagem dentro de um sistema de confinamento, né? E essa compostagem ela é feita do quê? Como é que é feito esse Compost Barn? A princípio, o barracão ele é completado com um material orgânico, né? Seja maravalha, ou seja a casca de arroz, ou seja a casca de café, material que tenha carbono, né? E com isso, a partir da interação entre carbono e nitrogênio, né, você começa a ter um processo de compostagem. E essa compostagem serve depois como adubação? Exatamente, né? Ao fim do processo, a partir do momento em que a relação carbono-nitrogênio se torna menor, né? Abaixo de 10:1, esse composto está pronto para ser levado para a lavoura e ser substituto de adubação química. No caso do excremento dos animais, fezes e urina, isso não prejudica, não deixa o ambiente úmido? Não, não. O composto ele é feito para que você tenha uma ventilação adequada e que você tenha um material seco dentro do composto, né? Então, para isso, é feito uma aeração dessa cama. O próprio processo de compostagem faz com que a temperatura da cama se eleve, né? E isso faz com que você tenha a evaporação da umidade, né? Da água do material. Em média, qual é a camada, qual o tamanho dessa camada, a profundidade dessa camada desse composto? Em média, a gente preconiza trabalhar aí acima de 50 centímetros, entre 50 e 70 centímetros, né? O início do barracão sempre acima de 30 centímetros e aí essa altura vai variar aí entre 50 e 70 centímetros. Pode subir mais, né, dependendo do material e da velocidade de compostagem que você tem, né? Então, ao centro do barracão ele pode subir mais do que nas bordas. E por quanto tempo esse composto fica aí? Quando ele deve ser renovado? Isso depende também do material que você usar, né? Quanto mais lignificado for o material, mais tempo vai durar a tua compostagem, né? Então, pensando em maravalha, por exemplo, né, que é o material com mais lignina que nós temos, né? Isso aí a gente consegue trabalhar aí acima de 1 ano e 2 meses, né? Chegando aí a quase 2 anos aí dentro de um composto sem precisar retirar o material, simplesmente reorganizando a relação carbono-nitrogênio dentro do composto. Bem-estar no animal, tranquilo? Tranquilo. É aí que os animais expressam seu potencial genético. E depois do intervalo nós vamos falar sobre produção de trigo lá na Argentina, um dos maiores fornecedores do cereal ao Brasil. E vamos falar também sobre pesquisa agropecuária e aquecimento global. É um minutinho só, nós voltamos já. Tem gente que tenta contar nos dedos, outros apostam na sorte. Na promoção Quantas Letras Tem da 99, o importante é acertar a resposta e faturar o prêmio acumulado. 99,5. Oferecimento Trator Tem, a solução em peças para o seu trator e motores a diesel também. 4006-8888. Lumagem, nas principais cooperativas e revendas do Brasil. Grupo 10 Cordas.
Darvinson, Celeste e Celestino, Grupo Feminina, Marco Mazu e as Moreninhas cantam no Frutos da Terra. Na cozinha, Paloma Cavalcante ensina a fazer empadão à moda portuguesa. Gente, é muito bom. Frutos da Terra com Hamilton Carneiro. É domingo às 10h10 da manhã, aqui na TV Serra Dourada. Carta aberta de mãe para mãe. Ser mãe de um bebê é também conhecer um amor incondicional. É ter sono leve, pálpebras pesadas. É descobrir um novo nível de cansaço, mas também de afeto. É sorrir junto, chorar junto e tirar soneca junto. É amamentar, cuidar, preocupar, suspirar e suspirar de novo, só que de outro jeito. E depois de tudo isso, mesmo durante a pandemia, ainda ajudar outras mães com bebês prematuros em UTIs neonatais e que precisam de leite materno para se recuperar. Esse agradecimento em forma de carta é para você, que doa esperança. Um grande gesto que pode salvar a vida de quem mais precisa. Se você pode, doe leite materno. Qualquer quantidade doada faz toda a diferença. Ministério da Saúde, Governo Federal. Agronegócio. Oferecimento Lumage, nas principais cooperativas e revendas do Brasil. Eu estou de volta ao programa e agora nós vamos falar sobre produção de trigo, só que lá na Argentina, que é um dos maiores fornecedores do cereal ao Brasil. O Ministério da Agricultura da Argentina informou que a safra de trigo 21-22 que está em andamento deve ser recorde e ultrapassar os 22 milhões de toneladas, segundo estimativas. Os dados mostram que a produção é 3 vezes maior do que o consumo no mercado interno. E, nesse sentido, as exportações são estimadas em 12,5 milhões de toneladas, alta de 1,2 milhão de toneladas ante o total exportado na safra anterior. E com os números finais da safra, em meados de janeiro, pode-se confirmar uma exportação recorde. Durante a segunda quinzena de janeiro, todos os ingredientes da cadeia do trigo serão convocados para determinar os volumes de equilíbrio, ou seja, quanto será exportado e quanto ficará no mercado interno para abastecimento. Com o aumento da área plantada, investimentos em tecnologia e boas práticas agrícolas, somados às condições climáticas favoráveis, os produtores conseguiram possibilitar uma colheita histórica. E em relatório semanal, a Bolsa de Cereais de Buenos Aires informou que a colheita de trigo estava 65% concluída, um avanço de 11,6 pontos percentuais na semana passada. A estimativa de produção ela foi mantida em 21 milhões de toneladas, mas pode ser elevada caso os rendimentos se mantenham altos em Buenos Aires. E agora eu vou conversar sobre um tema interessante, vou conversar com o especialista Guido Juliano Martins de Araújo. O Guido é o diretor do Instituto Saga das Águas e nós vamos falar sobre um tema muito pontual. Um tema que mexe com o planeta todinho. Nós vamos falar sobre o aquecimento global e o trabalho da pesquisa para desenvolver variedades de plantas resistentes ao calor e ao déficit hídrico. Guido Juliano, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Bom dia. Bom dia. Tudo bom, Guido? Tudo bem.
Pois é, Guido. A chapa está esquentando, não está? E quando a chapa esquenta, precisa achar um meio de dar uma esfriada, né? No que vai ser colocado em cima dessa chapa, que é a terra, né? Antônio, é uma preocupação muito grande dos técnicos e dos produtores de alimentos no Brasil, porque essas variedades que aí estão de milho, de soja, de algodão e assim por diante, elas toleram um gradiente de temperatura e essa temperatura vem aumentando e uma planta quando está sendo testada em situações de muito calor, quer dizer, uma temperatura acima do que geneticamente ela está preparada, a produtividade vai lá embaixo. E com as mudanças climáticas, nós estamos vendo as temperaturas médias mundiais aumentando. Mas a pesquisa vem justamente para tentar resolver ou pelo menos mitigar esse problema. É exatamente com a produção de tecnologia para suportar exatamente esses déficits hídricos e o aumento da temperatura. No caso nosso, nós temos um grande banco de bactérias no Cerrado brasileiro, principalmente estas regiões de Cerrado muito pobres, né? E nós temos esta quantidade de bactérias que auxiliam aquelas plantas nativas do Cerrado a suportar a falta d'água e temperaturas altas. Então, os nossos técnicos, o Centro de Genômica em Mudanças Climáticas da Unicamp e também a Embrapa, eles estão em parceria trabalhando para que estas bactérias, algumas bactérias sendo inoculadas em plantas que produzem alimentos para nós, elas ajudem esta planta a suportar temperaturas altas. No caso do milho, uma determinada bactéria retirada exatamente desse nosso banco de bactérias que é o Cerrado, ela diminui essa inoculação desta bactéria com a semente de milho. Na fase vegetativa e reprodutiva do milho, chega a diminuir em até 4 graus a temperatura da planta, quer dizer, ela irá resistir um aumento da temperatura. E se nós compararmos com o mesmo milho sem a inoculação, este milho inoculado produz 3 vezes mais do que o milho não inoculado e passando por situações severas de déficit hídrico e também aumento da temperatura média. Bom, Guido, resumindo tudo isso aí, é uma guerra, né? É a pesquisa lutando contra, vamos dizer assim, contra essa destruição global do planeta, né? Porque onde tem o homem, onde o homem põe a mão, pode ter certeza absoluta que muita coisa vai para o chão. Então, é o próprio homem, um grupo destruindo, outro grupo consumindo e outro grupo pesquisando para não faltar alimento, né? Para ter alimento em abundância. Exatamente, Antônio. E nós estamos assistindo, o Brasil assiste de 30 anos para cá, os laboratórios, a pesquisa, principalmente em Embrapa, o Instituto Agronômico de Campinas, trabalhando novas variedades de sementes de grãos, sementes de pastagens, justamente para aumentar a produtividade, teores importantes como carboidratos, proteínas e também, evidentemente, levar o Brasil a ser este celeiro do mundo, produzindo a cada ano uma quantidade maior de alimentos e fibras. Ô Guido, mas tudo isso aí tem um limite também, não tem, Guido? Ou vai chegar num determinado ponto, por exemplo, Israel agora lançou a primeira carne de laboratório, um bife 100 gramas de peso, o primeiro bife feito à base de células de bovinos. Quer dizer, alegaram o seguinte, agora nós não precisamos mais de pasto, não precisa mais aquelas grandes extensões.
E o bife que produziram tem exatamente igual, o mesmo sabor, a mesma consistência, tudo igualzinho, como se fosse uma carne tirada do boi. Só que utilizaram células de um bovino para produzir aquela carne. Antônio, isso é uma notícia extremamente boa. Evidentemente, a produção em larga escala ainda está em estudos, mas nós precisamos alimentar uma população de 7 bilhões de seres humanos e dentro de poucos anos nós seremos 9 bilhões. Então, não só a produção a campo de grãos, que é a nossa maneira tradicional de produzir alimentos, mas também essa carne de laboratório. Essas combinações virão para diminuir a carência de proteína na população humana. Pois é, nós já temos a carne vegetal, nós já temos a carne bovina vegetal, já temos a carne suína vegetal, temos a carne de frango vegetal e outro dia eu fui a um supermercado e encontrei camarão vegetal. Ou seja, é uma massa igual, você come e é a mesma coisa, você está comendo camarão, feito do quê? De soja, de milho e outros componentes vegetais. Então é a busca por um novo padrão, um novo tipo de alimento. É a pesquisa tentando salvar o ser humano da fome. E nós temos que valorizar muito os nossos pesquisadores, né? Mas não só na área da agricultura e da pecuária, mas os nossos pesquisadores fazem sucesso mundo afora, porque evidentemente são profissionais extremamente competentes e o Brasil evidentemente carece de cabeças que valorizam a ciência, que valorizam a pesquisa. Infelizmente, né, Guido? É muito... Vamos dizer o seguinte, a maioria desconhece o que esse pessoal está fazendo. É coisas absurdas, coisas maravilhosas. Guido Juliano, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado mesmo. Esse foi o último programa do ano de 2021. E o Guido já é uma figurinha carimbada aqui no nosso programa. 2022 vai ser daqui a algumas horas, Guido. Eu desejo a você um 2022 muito abençoado e que Deus continue iluminando o seu caminho. Obrigado, Antônio, e eu também desejo a toda a família do agronegócio brasileiro e que o ano de 2022 seja um ano de sucesso, um ano com menos turbulência e com mais boas perspectivas. Concordo com você. Guido, obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase: podemos jogar pedras, reclamar delas, tropeçar nelas, escalá-las ou construir com elas. Um grande abraço a você, muito obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, nós estaremos juntos novamente em 2022. Que esse ano seja muito abençoado para você. Que Deus nos abençoe e até o próximo programa. Tchau. TV Serra Dourada, SBT Goiânia, Leia e a Grande Aventura no Brasil. O melhor do cinema na sua casa, na tela de sucessos. Hoje, logo após o Ratinho. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.